Livro de Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, escrito por Irene Pacheco Machado. Capítulo 23. Colônia Azul, cidade-escola dos nascidos mortos. Não consigo ficar indiferente ao ver alguém sofrendo. Presenciar as consequências do erro humano foi demais. Aquele lugar mexera comigo. Pensava, por que o ser não procura viver bem, respeitando o espaço do seu próximo? Seria tudo mais fácil. Mas as pessoas gostam de sofrer, falou Leles novamente junto a nós. Aproximando-me de Zeus, perguntei: Irmão, observei no vale que, mesmo sendo portador de pesadas vibrações, alguns espíritos volitavam. Julgava eu que só fosse possível volitar os espíritos bons. Luiz, a volição é conquista dos que desenvolveram o poder mental. E mesmo aquele possuidor de fluidos pesados, devido à sua baixa vibração, pode volitar, se já desenvolveu sua potência mental. Se o irmão prestou atenção, percebeu que volitam com dificuldade. A imperfeição cortou suas asas. Mas em um lugar onde muitos se arrastam, é uma glória dar um voo, mesmo que rasante. Sabe, Zeus, eu ainda sinto dificuldade em volitar. Gostaria que me desse uma aula para transmitir aos meus leitores. A volição se processa através da ação dinâmica da vontade. É ela que atua sobre a energia mental. Para isso, precisamos educar a mente. A disciplina fortalece a mente e esta energizada pode alcançar os pontos desejados. Você aconselha o homem a desenvolver sua força mental? Não no sentido do que estamos falando. De nada vale ao espírito sua força mental se ela está desequilibrada. O bom seria se o homem desenvolvesse a mente para o bem. Aí sim, quando liberto do corpo físico, transformar-se-ia em um pássaro livre e feliz. Notei que aqueles que ali volitam sentem-se como reis. Zeus sorriu. Por isso é bom todos estudarem e desenvolverem o coração. Só o amor dá ao homem a paz. Se conhecer o seu metabolismo, o homem chegará ao ponto máximo do fortalecimento da mente, que lhe vai ajudar muito a libertar-se do corpo físico. Entretanto, fortalecer a mente para escravizar alguém é como cursar uma faculdade de medicina e depois se tornar aborteiro. Não tem valor algum. Recordo-me sempre da dificuldade que tive em volitar, e hoje percebi que muitos dos trevosos volitam. Luiz, eles volitam, mas não saem do lugar. São aves de asas cortadas. Nada mais falamos. O vento soprava forte quando Leles, com sua voz aveludada, cantou esta canção. Maria, Maria, Mãe amada, não me deixes cair em tentação. Quero ser digna de ti, acolhe-me em teu grande coração. Livra-me do egoísmo, da vaidade e da avareza. Segura, Maria, minha mão, leva-me para longe da tristeza. Quero ficar ao lado de Jesus, irmão, Maria, Maria. Pareceu-me que todo lugar se curvou em respeito à mãe de Jesus. À medida que Leles cantava,
uma ondulação colorida nos envolveu. Aprontei-me para orar por todos os que precisam. Quando reabri os olhos, notei que uma nova colônia despontava. Era a colônia azul. Leles, intrigada com a minha indiferença, indagou: o que aconteceu? Por que a tristeza? Nada, apenas me sinto cansado. Vou descansar um pouco. Ápila intercedeu, dizendo: está bem, podes descansar, mas enquanto ficares descansando, deixarás de aprender. Nada falei, porque já pedíamos abrigo à colônia e seus portões floridos abriam-se para nos acolher. Descortinou-se aos nossos olhos um jardim em flor, onde os miosotes compunham, junto às rosas, um buquê divino. A colônia era pequena, mas muito florida. Quem nos recebeu foi Carlito, levando-nos para a ala 9, onde Francis nos esperava. Sejam bem-vindos à nossa colônia. Espero que tenhamos elevação para bem acolhê-los. Examinava cada detalhe daquele belo lugar curiosamente, sendo advertido por Aloísio. Cuidado, muito cuidado. A curiosidade é um desequilíbrio mental. Desculpe, é que a gente vem de um lugar tão triste que é difícil acreditar que aqui no umbral exista esse pedaço do céu. Francis conversou com os médicos e pediu a Joaquina para nos levar até o campo das violetas. Segui o grupo sem muito entusiasmo, mas à proporção que nos aproximávamos, o perfume ia nos inebriando sob a luz do sol, não muito intensa. Passamos por uma cascata cujas águas cristalinas nos reconfortaram. Todos estavam alegres, só eu não estava bem. A tristeza me corroía o coração. Permaneciam em minha casa mental as fisionomias desesperadas do vale. Misael me aplicou um passe e logo me vi livre da tristeza. Chegando ao local das violetas azuis, fomos bem recebidos por Constança, que nos dava explicações de tudo. O salão era composto de muitos berços e carros de bebê. As crianças eram bem pequenas, mas muito bem tratadas pelas enfermeiras. Estava curioso para saber algo sobre elas, quando o irmão Lourenço esclareceu. Estes irmãos foram abortados inconscientemente pelas mães por excesso de medicamentos, fraqueza uterina ou mesmo câncer, ou a própria vontade dos bebês que não queriam voltar à carne. E pode isso ocorrer? Sim, em muitas ocasiões a gravidez é efetuada, mas não consegue atingir os 9 meses. Este recanto fortalece os fetos para nova descida à carne. Por que ocorrem essas rejeições? Como já disse, vários fatores as originam, porém, o mais comum refere-se aos bebês que não querem reencarnar, muitos por terem sido rejeitados. Perguntei se podia pegar Lisandra no colo e, ao fazê-lo, gritou tanto que quase saí correndo. É difícil de acreditar, mas ali estava no plano espiritual uma colônia de crianças, uma das maternidades divinas. Todo o grupo admirava o lugar, que nem parecia estar alojado no umbral, tal a paz ali reinante. Depois de visitarmos o pátio, fomos levados até a sala de estudos, onde se preparava mais uma reencarnação.
Comentei com Aloísio. O departamento é fogo, está em muitos lugares, por isso a negada não pode bobear. Todos fizeram força para não rir e confesso que fiquei envergonhado porque a irmã Joaquina acrescentou: Deus é bom, por isso Ele não cansa de nos chamar ao trabalho. A equipe passou a examinar os prontuários daqueles espíritos que foram abortados por vários fatores. No desencarne, como na reencarnação, o espírito passa por uma experiência marcante. É como um salto bem alto de um plano para o outro. Assistimos aos filmes projetados e um deles relacionava-se com Lisandra. Vimos-la em tamanho normal, uma senhora de seus 60 anos, sendo unida ao útero materno e este composto de fortes correntes eletromagnéticas ia reduzindo-a. O espírito de Lisandra, aconchegado ao seio materno, iniciava o trabalho divino da formação do seu corpo carnal. Mas percebemos que o espírito, mesmo com a veste perispiritual reduzida, enfrentava momentos dramáticos. Na sua mente bem viva encontrava-se guardado o passado e o que ocorrera em encarnação anterior. Notamos a indecisão daquele espírito. Vou ou não vou? E na mente de Lisandra surgiam fatos que a levaram a desistir da nova encarnação. Então tudo fez para retornar ao plano espiritual. Assistimos naquele filme ao bloqueio mental de um espírito que não desejava mais renascer. Ele, o espírito, é que aglutina sobre a veste perispiritual os elementos que darão vida ao físico. Bloqueadas as energias, o físico vai ficando doente e a mãe aborta. Que danadinha! Isso mesmo, Luiz. O espírito não sabe o mal que está fazendo a ele mesmo. Esta colônia tenta ajudar estes irmãos. Graças a Deus, só estamos tendo vitórias. Irmã, todos eles foram inimigos dos pais? Não. Muitos destes espíritos sofreram no corpo físico doenças cruéis, abandono ou mesmo aborto. Desculpe esta pergunta, mas se existem outros meios da reencarnação, por que estes espíritos doentes voltam dessa maneira? Já presenciamos a redução perispiritual feita pelo próprio espírito, o espírito comandando a sua redução e chegando ao ponto desejado. Tudo isso pela força mental. E porque, sendo Lisandra um espírito repleto de neuroses, não usaram tal método? Muito boa a sua pergunta, Luiz Sérgio, e fácil de ser respondida, interveio Isis. Recorde que o espírito de Lisandra, por estar perturbado, não possui força mental suficiente para ajudar os técnicos na sua redução perispiritual. Não se esqueça também de que no seu livro Lírios Colhidos, você demonstrou que cada caso de desencarne é um caso. O mesmo se dá no reencarne. Em ambos há um choque biológico, mas devemos dar graças a Deus por vivê-lo. Ficamos ainda muito tempo na colônia e antes de nos retirarmos, caminhamos para um jardim muito florido e perfumado, deliciando-nos com a paisagem. Desejei rever Lisandra e ela me sorriu como se me pedisse desculpa. Abracei-a com carinho, demonstrando-lhe o quanto a queria. Outros contatos ainda tivemos com os abortados. Despedi-me de Francis, beijando sua mão. Irmã,
quando eles voltarão ao plano físico? Perguntei. Estão programadas 200 reencarnações para este mês. Tudo isso? Meu filho, isso é o mínimo que já tivemos. Esta colônia tem recebido mais irmãos do que os que encaminhamos para o corpo físico. Os abortos violentos também têm atingido estes seres. É mesmo, irmã? E eles precisam tanto de uma veste carnal. Ela sorriu perguntando-me: irmão, vai embora só? Não, falei olhando ao meu redor. Só então percebi que estava sozinho. Pedi desculpas a Francis e saí em busca dos outros. Mas o lugar era um convite ao passeio. As casas pareciam colégios muito bonitos, todos eles ornados pelas flores, onde predominavam as roxas, azuis e brancas. Os lagos emolduravam aqueles edifícios escolas. Parei para apreciar as crianças que corriam a brincar. A luz era tão suave que me recordei do outono em Brasília. Estava inebriado, feliz da vida, quando ouvi meu nome. Sérgio! Era Kelly que me chamava docemente. Ao me aproximar dela, indaguei. Todas essas criancinhas são abortadas? Sim, mas elas me parecem tão belas, alegres e felizes. Dão a impressão de que amam este lugar. Sim, amam, tanto que relutam em voltar à terra. Irmã, estou meio confuso. Estas crianças são as chamadas nascidas mortas, as que não chegaram ao término da gestação, não é mesmo? Sim, Luiz. E por que elas me parecem diferentes? Porque nesta colônia, escola, estão banhadas pela luz do Evangelho. Mas é crime a mãe abortar. Não será crime também o espírito interromper sua gestação? Aquele que pratica um aborto não é doente. Estas crianças são espíritos doentes, que ao terem contato com as verdades, entram em estado de desespero. Aqui estão sendo tratadas para reencarnar bem, e para isso estão sendo instruídas por excelentes mestres. Note que não crescem, atingem apenas um certo tamanho. Elas vêm para cá para aprender, em primeiro lugar, as coisas espirituais. Só depois é que receberão a educação terrena. Quanto maior o aproveitamento da criança, mais depressa será levada a nova reencarnação. Não se esqueça de que todas elas são filhas da terra, e mesmo recebendo no plano espiritual auxílio com excelentes mestres, faltam-lhes experiências terráqueas e terão de voltar para adquiri-las. Noto, Kelly, que aqui o livre-arbítrio funciona, não é mesmo? Sim, meu amigo. Agora vamos embora, o grupo nos espera. Assim fomos deixando para trás aquelas alamedas floridas, uma cidade-escola, onde as crianças recebiam de Jesus aulas divinas. Mesmo sendo uma colônia dos nascidos mortos, mostrava-se bem viva. O vozerio alegre das crianças soava em nossos ouvidos como um grito de liberdade. A colônia azul era um pedaço do manto de Maria agasalhando aqueles espíritos infantis. E a luz brilhante que pairava sobre o aconchegante lugar partia certamente dos olhos iluminados de Jesus. As cascatas que banhavam aqueles corpos diminutos só podiam vir das águas da vida eterna. Um dia Jesus mostrou à terra a importância da água, banhando-se no Jordão, oferecendo-nos a lição de que precisamos dela para tirar as marcas encardidas da imperfeição.
Ele, ser puro, mergulhou nas águas para nos ensinar que precisamos mergulhar para renascer em novo ser. Reencontramos os outros e logo as dificuldades surgiram, porque já não estávamos na colônia azul e sim varando as barreiras violentas dos umbrais. Em certo momento paramos e a voz de Zeus se fez sonora aos nossos ouvidos em prece comovente. Pai, amado Pai, sê bendito, Senhor, porque criaste todas as tuas criaturas, concedendo-lhes o poder do conhecimento. Abriste o cofre da sabedoria e entregaste a cada um dos teus filhos a chave. Perdoa-nos se ainda não a usamos, se ainda os nossos pés resvalam no lodo das nossas iniquidades. Dá-nos, Senhor, a coragem, a perseverança para andarmos em Tua direção, mesmo lutando contra as adversidades. Não nos deixe cair nas estradas da tentação. Dá-nos a proteção de Pai, para que os nossos espíritos possam galgar o monte da consciência tranquila. Se por acaso a vaidade cegar-nos, faze, Senhor, com que a luz do Teu coração retire este argueiro cruel que aprisiona e destrói o ser. Deus de infinita sabedoria e bondade, dá-nos a serenidade, o amor e a fé. Que cada um de nós possa adquirir o poder da humildade para decolar em Tua direção, levando na bagagem os ensinamentos do Teu Filho muito amado, Jesus Cristo. Sabemos que nos aguardas e que, como bom Pai que és, preparas para todos nós um banquete repleto de bênçãos. Esperamos estar bem vestidos, dignos das Tuas mãos abençoadas. Simples e inocentes não poderemos mais ser, mas esperamos estar cobertos com a luz da reforma íntima, para que no momento em que nos fitares, sinta em nós um novo ser, como sempre desejaste. Pai, faze de cada um dos Teus filhos uma estrela, pequenina que seja, mas cujo brilho enfeite o reino de amor e paz, que criaste para todos os seres, orgânicos e inorgânicos, filhos do Teu coração. Nós Te amamos, Senhor.